Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a Fernanda e é com muita alegria que estamos reunidos em pensamento e coração através da rede social Facebook da nossa Casa Abençoada, Centro Allan Kardec, para compartilharmos o resultado do nosso estudo. Pedimos então à espiritualidade superior que possa nos intuir, nos inspirar e assim darmos conta dessa tarefa que nos propomos a fazer em nome do Cristo. O tema que nos foi proposto refletir é incrível, É o perdão das ofensas. E ele está contido no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, intitulado Bem-aventurados os misericordiosos. E qual o objetivo desse nosso estudo? É que nós possamos entender e praticar a importância do perdão, de perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que agiram de uma forma equivocada conosco, para que nós possamos ter relações mais harmoniosas e menos conflituosas. Quando eu comecei imediatamente assim a começar a estudar esse tema, mesmo antes de abrir o Evangelho, me veio à mente a oração do Pai Nosso. E aí rapidamente eu fiz a prece e pensei, uau, justo, no meio da oração, a gente faz um pedido. Aliás, na oração, são 3 pedidos que nós fazemos. Que Deus nos dê o pão nosso de cada dia, que Ele perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e que livra-nos do mal e da tentação. E aí eu percebi que quando a gente pede perdoai as nossas ofensas, não para por aí. Essa oração que Jesus nos ensinou, nessa parte diz: perdoai as nossas ofensas, meu Pai, assim como já perdoo a ofensa do outro. E aí eu parei para pensar, você perdoa a ofensa de todos que agem de uma forma equivocada com você, Fernanda, que já te prejudicaram? Ou você simplesmente faz a prece na decoreba, sem atentar para os detalhes? Porque nessa conversa com Deus, porque quando a gente faz uma oração, a gente está se conectando com o Pai, você está pedindo que Ele te perdoe as faltas, as leis dele, as faltas com os outros. E você diz que você já está perdoando. É verdade? Eu deixo essa reflexão para vocês também, esse olhar para dentro e avaliar se nós estamos pedindo que nos perdoe, que Deus nos perdoe, assim como nós estamos perdoando. Fica para a gente pensar. Mas vamos começar o nosso estudo, efetivamente, trazendo 3 máximas de Jesus. E é assim que abre o capítulo 10. A primeira máxima diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. As 3 máximas estão no Evangelho de Mateus. Essa no capítulo 5, versículo 7. A segunda máxima diz assim:
se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Esse está no capítulo 6, versículos 14 e 15 do mesmo Evangelho de Mateus. E a terceira máxima é a seguinte: se vosso irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, a Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Está lá em Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Vamos pensar sobre cada uma dessas máximas um pouquinho. Na primeira, fica claro que Jesus nos assegura que, se formos misericordiosos com o próximo, também receberemos a infinita misericórdia do Pai. Claro, né? Se somos misericordiosos, receberemos a misericórdia do Pai. Na segunda máxima, é mais ou menos o que a gente já falou, né? Quando abrimos a exposição em relação, né, àquele nosso pedido ao Pai. Ele diz que se não perdoarmos as ofensas, né, as faltas do próximo, como o nosso Pai irá nos perdoar? É importante que a gente não esqueça que somos todos irmãos, filhos de um único Pai. Por que o Pai vai fazer algo para você que você está pedindo, se você não faz com o teu irmão, que é filho dele também? Deus é justo. Deus terá misericórdia de nós, ou por nós. Mas nós precisamos também praticar misericórdia com o próximo. Na terceira máxima, Jesus, ele vai mais além. Ele não começa falando em perdoar imediatamente, logo de cara. O que ele diz? Chama o teu ofensor num cantinho, no particular, e dialoga com ele. Se ele te ouvir, ou seja, se você conduzir bem o assunto da ofensa que essa pessoa fez para você, você terá ganho um irmão. Você terá se reconciliado. Você não terá mais um adversário. Percebem? Chama, vamos dialogar, vamos conversar. O que aconteceu para você fazer isso comigo? O que eu te fiz? E aí você dá a oportunidade do outro se explicar. Nós não gostaríamos que isso fosse feito conosco? A ideia não é continuar em conflito.
Mas Jesus, né, propôs o diálogo inicialmente, e aí Pedro vem e pergunta: Jesus, devo perdoar o meu ofensor 7 vezes? Aí a gente pensa, né? Eu fiquei pensando, nossa, 7 vezes? Imagina, o meu marido me traiu com a minha melhor amiga e já foi duro perdoar uma vez, imagina 7. E aí Jesus vem dizendo o quê? Não, Pedro, 7? 70 vezes 7. Já fizeram as contas rapidinho aí? Significa 490 vezes. 490 vezes é um número simbólico, mas já significa infinitas vezes. E eu, achando que 7 já era uma montanha de vezes. É muito perdão. Mas aí o mestre vem e diz: é para perdoar sempre, infinitas vezes. Olha como a gente ainda, né, precisa caminhar. A gente acha que conseguiu perdoar 1, 2, 3. Se for ofendido, de novo, terá que perdoar. De novo. Eu estava pensando, né, numa situação que não era da traição, mas imagina você, no seu trabalho, criou um projeto incrível, uma ideia genial, mas sem perceber, alguém passou, pescou, e no dia da apresentação, né, para a banca, para o seu chefe, esse colega expõe primeiro que você e usa a sua ideia. Que tal? Como é que a gente fica ao final da exposição? Ele recebeu todos os aplausos, o mérito, os louros. E aí você chega e, companheiro, vamos ali na sala de reunião bater um papo? Você usou a minha ideia. E vá que ele se arrependa e peça desculpas. Olha, foi mal, foi um momento, eu não tinha ideia nenhuma, eu ouvi, enfim, seja lá o que ele diga. Você está pronto para perdoar? Ou não? Porque não é fácil você trabalhar num projeto e alguém pegar a sua ideia, é duro. Você está preparado para perdoar? Jesus nos ensina que a gente precisa perdoar. Ah, mas eu jamais faria alguma coisa igual a essa. Ok. Mas você comete outros erros, outras faltas. E você pede ao Pai para perdoar. E quem somos nós para julgar o tamanho da falta? Ah, mas a falta que ele fez contra mim é muito pior da que eu fiz contra o outro. Quem somos nós para julgar? Você perdoou. Daqui a 6 meses,
esse colega se equivoca de novo e apronta outra. Você está preparado para perdoar? Eu sei, da primeira vez já foi tão difícil, mas somos cristãos, e aí a gente conseguiu, mas agora é pedir demais, né? Agora é pedir demais, é o que a gente pensa. Agora não dá, agora você está achando que eu sou trouxa. Perdoar de novo. É isso. Esse é o convite. Essa é a proposta. Aprender a perdoar. Mas vamos continuar. No item 4, né, nós lemos o 1, o 2 e o 3, que eram aquelas 3 máximas, e o último, que é o item 4, Kardec vem nos falar sobre misericórdia. E ele diz o seguinte, que a misericórdia, ela é o complemento da mansuetude, da mansidão. Portanto, os que não são misericordiosos não são mansos nem pacíficos. E que a misericórdia, ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então vamos dar uma paradinha aqui, mas peraí. Além de perdoar as ofensas, eu tenho que esquecer para ser misericordioso? Sabe por quê? Porque quando a gente não esquece uma ofensa deferida contra nós, quando a gente não esquece o ofensor, nós estamos presos, nós estamos intoxicados, nós vamos todo dia tomando um golinho de veneno. Nós vamos ficando mal, pesados, angustiados. Então, não basta também perdoar. Há que se esquecer. Há que se deixar no passado. Senão, não adianta nada. Nós vamos nos contaminando, vamos ficando amargurados. É como se a gente tivesse, voltando ao colega de trabalho, perdoado, mas não consegue nem passar do lado no corredor. Quando a gente participa da mesma reunião, a gente escolhe a cadeira bem longe. E a gente ainda diz, se cruzar comigo, vira a cara, não pode. Você perdoou da boca para fora? Não foi com o coração. Porque quando é com o coração, a gente esquece, não dói mais. A gente compreendeu o motivo que o companheiro esclareceu, que o companheiro teve, a gente nem julga. Então Kardec vem dizendo isso, que a misericórdia consiste no esquecimento. Porque às vezes a gente perdoa, e fala, se passar na rua por mim, nem me olha, eu te perdoei, mas nem me olha, esquece meu endereço, esquece meu nome, esquece meu número, meu telefone, e está acabado. Isso não é ser misericordioso, isso não é ser manso. Mas está longe de ser manso, porque dentro você está um vulcão, pronto
para entrar em erupção. Aí Kardec confirma, né, isso que a gente acabou de dizer, e ainda, né, dizendo que o ódio e a raiva ela não faz bem, e aí ele ainda completa dizendo o seguinte, o rancor e a raiva, ela revela uma alma sem elevação e sem grandeza, e que o esquecimento das ofensas, ele é próprio das almas moralmente evoluídas, que está acima dos insultos deferidos. Entendem? Então, rancor, ódio, fel no coração, ele é próprio de uma alma ainda pobre, que não é nobre, que não é grande. E o esquecimento, quando ele acontece, ele vem de almas mais elevadas, almas nobres. E aí eu lembrei de uma passagem, né, da história de Gandhi, que é famosa, né, que alguém pergunta, ele recebe zilhões de insultos e ofensas e etc, né, coisas assim de arrepiar, e alguém diz assim, mas Gandhi, você não vai fazer nada? Você não vai se defender? E ele, aquela alma nobre, ele simplesmente diz, mas eu não me senti ofendido. É uma alma tão nobre que ele já nem se ofende. Ele nem se ofende. Ele está realmente no estágio para frente. Nós ainda nos ofendemos. Ele nem se sente insultado, porque ele está tão bem, ele está tão centrado, ele é tão equilibrado, ele é tão... Ele era, né? Mas ele era tão, como é que eu posso dizer, consciente de si, que ele não se ofendia. Olha que lindo. Mas ok, vamos, né? Nós estamos ainda na caminhada de quem se ofende, de quem sofre, né? Com o que nos acontece, em especial, né? Quando são pessoas queridas do nosso coração, nós não estamos imunes a ninguém, né, a receber uma ofensa ou algum mal, mas é isso, Gandhi já estava no patamar de nem se ofender. Mas vamos em frente. E Kardec então completa o raciocínio dizendo que a pessoa que não esquece as ofensas, ela está sempre inquieta, impaciente, irritada e cheia de fel. Já a outra que esquece é porque ela tem indulgência, ou seja, complacência. Ela esquece as ofensas e, portanto, ela é uma pessoa mais calma, ela se torna uma pessoa mais calma, cheia de mansuetude e caridade, até para viver. Ela vive melhor quando esquece a ofensa. Ela muda de frequência vibratória. Quando a gente não esquece, aquilo continua reverberando dentro do nosso coração. Quando nós agimos com caridade, com indulgência, com o erro alheio, nós nos tornamos mais mansos, mais pacíficos. E falando em indulgência, veio então à minha mente a questão 886, que está lá no Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta à espiritualidade superior: qual o verdadeiro sentido da palavra
caridade como entendia Jesus. O que era caridade no entendimento de Jesus? E aí a espiritualidade superior respondeu: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essas são as 3 palavras, né, famosas, cuja abreviatura é BIP: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Essas 3 palavras resumem e dão significado ao que Jesus entende por caridade. Ser caridoso é ser bom, é ser benevolente, é ter bondade com o outro, é ser indulgente, complacente com as imperfeições, com os erros dos outros e perdoar as ofensas. Não 7 vezes, como Pedro achou, mas 490 vezes, como disse Jesus, 70 vezes 7. Percebem? Então, o perdão das ofensas faz parte da caridade. É ser caridoso, é ser misericordioso. E Kardec, voltando aqui a Kardec, ele nos diz o seguinte: infeliz é aquele que diz, eu jamais perdoarei. Porque se não for censurado pelos homens, será condenado por Deus. Então Kardec traz exatamente aquela ideia que a gente, né, refletiu lá no início, né, a respeito da oração. Quem diz, eu jamais perdoarei, eu nunca, jamais perdoarei o que ele fez comigo. O que ela fez comigo foi imperdoável. É um infeliz. Se, ele diz aqui, não for censurado pelos homens, né? Se não tiver alguém que chegue, mas como? Você não vai perdoar? Afinal, é o seu filho. Foi sua filha que fez isso. Foi teu irmão, teu marido. Como é que Deus vai te perdoar? Ou você acha que nunca errou? Você não tem nada para pedir perdão? Você não fez nada nessa vida de errado? Então você veio em missão. Porque esse planeta que estamos vivendo, o planeta Terra, um planeta de provas e expiações, ele tem a característica de abrigar e acolher espíritos imperfeitos. Então, é natural a queda, o erro, faz parte da caminhada. Então, dizer que jamais perdoará, e se alguém disser isso para você, eu nunca perdoarei aquilo que você fez, e você sabe que você fez naquele momento em que o sangue ferveu, subiu, você perdeu o controle, não deu tempo de tomar um golinho d'água, que Chico Xavier fala, né? Antes de explodir, toma aquele golinho d'água, respira. E não fala naquela hora, mas você perdeu o timing, não tinha aguinha ali, e você explodiu e falou para quem você mais amava uma montanha de ofensa. E como é que você ficou? Como é que a gente fica? O coração em frangalho. Eu tenho que pedir perdão, senão eu não vou conseguir dormir, eu não vou conseguir mais encontrar minha paz. Se a minha filha não me perdoar, eu estou perdida, eu me desarmonizo, eu perco o prumo. E aí eu vou e peço perdão. Por favor, eu me explico, eu digo que eu surtei, que eu me desequilibrei, mesmo sendo espírita.
né? Espírita não é perfeito, a gente está no esforço, na caminhada também, mas me perdoa, Luísa, eu não sei o que aconteceu, minha filha me perdoa. E se ela não perdoa, é duro. Então a gente precisa do perdão, não só do nosso pai, daqueles a quem a gente fere, para poder deitar na cama de noite e dormir na paz do Senhor, na certeza de que os nossos equívocos, as pessoas às quais a gente prejudicou, nos perdoem. Então, amigos, é isso que essa lição vem nos ensinar, o perdão das ofensas, para que a gente também possa ser perdoado pelo nosso Pai, por aqueles que também ofendemos. Estamos todos juntos numa caminhada diária de erros e acertos, de quedas e levantadas. É importante que nós aprendamos a trabalhar os nossos sentimentos para não irmos nos intoxicando com as coisas ruins que vêm de fora, que vêm das outras pessoas. Porque elas também estão na caminhada. Elas também são imperfeitas como nós. E exigir ser rigoroso numa versão de perfeição é só dor, é só sofrimento, porque não existe. Kardec, ele vem lembrar de duas coisas muito importantes, que existem duas maneiras diferentes de perdoar. Aquela que é nobre, grande, sem segunda intenção, que trata com delicadeza o amor próprio e dignidade do adversário, mesmo que a culpa tenha sido inteiramente dele. Esse é aquele perdão que você não humilha, né? Que você trata a pessoa com dignidade, compreendendo. Você perdoa sem nenhuma imposição. Isso é uma alma elevada, é nobreza de alma. A outra forma é justamente oposta, é aquela em que você impõe àquele que ofendeu condições humilhantes, faz com que ele sinta o peso, né, desse perdão, deixando então o ofensor irritado, desarmonizado, ao invés de acalmar, né? Porque quando a gente perdoa o outro, a gente se acalma, ou o outro se acalma, a gente se acalma também, mas o outro também se acalma. Mas quando a gente fala com aquele colega que perdoou e diz, mas você e não sei o quê, olha, eu vou te perdoar, hein? Mas não olha nunca mais para mim, não fala com o filho meu, não liga para mim, não me dá feliz aniversário, enfim, né? Onde você humilha e pior, muitas vezes em público, para mostrar, sabe o quê? Orgulho. Ali vem o orgulho e não a misericórdia, a mansuetude. É uma forma de perdoar pouco amistosa. Essa forma, você não angaria simpatia das pessoas imparciais que estão ali e que souberam e que viram o acontecido. Muito pelo contrário. Então,
Então, até na forma, na maneira de perdoar, a gente tem que estar atento. De que forma eu estou perdoando aquela agressão que eu sofri? Rebaixando a pessoa? Humilhando? Impondo condições? Ou eu estou perdoando de uma forma mansa, compreensiva, entendendo o que pode ter acontecido para aquela pessoa ter feito isso comigo? Entendendo que faltou o copinho d'água antes dele explodir? Essas são as duas formas. Uma de uma alma elevada e uma de uma alma ainda muito pobre. E quando eu falo de alma elevada, você pode pensar, então não é para mim. É pra gente sim. Mas a gente ainda é imperfeito, mas a gente pode ter ações mais nobres. Ou a gente vai ficar imperfeito a vida toda e porque é imperfeito não pode ter uma ação, né, mais nobre. Precisamos ser generosos com todos, porque também precisamos que sejam generosos conosco. Amigos, o nosso tempo já está finalizando, então que esse estudo, essa reflexão possa, né, ter nos ajudado a aprendermos, ou pelo menos a tentarmos, a perdoar aqueles que nos ofendem, lembrando que estamos todos, né, numa caminhada, num planeta ainda, onde a gente, né, tem acertos, mas tem muitos equívocos também, e que todos nós precisamos ser perdoados por alguma coisa. Portanto, é preciso que a gente também perdoe. Nós pedimos a Deus, nosso Pai, que Ele perdoe as nossas ofensas. Porque sabemos, né, que ainda não somos perfeitos. Façamos o restante, o complemento da frase que está na oração, verdadeiramente, quando a gente diz, porque nós já perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, fiquei emocionada, porque, né, quando a gente fala de oração, fala, né, da conexão com Deus, é sempre uma emoção, e sejamos verdadeiros com o nosso Pai. Tá bom? Então, eu desejo a vocês, né, uma boa reflexão, que vocês continuem, né, e todos nós, né, sendo abençoados por Deus nos esforços para nos tornarmos, né, pessoas misericordiosas, mansas, pacíficas, para, né, a nossa caminhada ser mais tranquila, mais harmoniosa. E eu agradeço a atenção, mas antes de me despedir, eu peço que compartilhem todas essas palestras, né, que estão disponíveis aqui no Facebook, do nosso querido Centro Allan Kardec, para que a gente possa multiplicar, né, e chegar a outras pessoas esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus, assim como todo o aprendizado que a espiritualidade superior vem nos trazer, tá bom? Então, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Tchau e até a próxima.